Olá, gente! Eu estou aqui para apresentar alguns conceitos fundamentais da filosofia existencial heideggeriana, ou da ontologia existencial heideggeriana. Esses conceitos, eles servem como chaves de leitura para quem quer entrar nesse universo heideggeriano como um primeiro passo, e também servem para que você responda algumas questões das provas que vocês têm de enfrentar. Enem, vestibular, PAS, UNP, PAS 3. O primeiro deles, então, é o de Dasein. Heidegger começa a sua analítica existencial, e a sua analítica existencial tem como foco descrever um ente específico, que é o ser do homem, ou o modo de ser do homem. Todas as coisas no mundo, elas participam do ser, mas elas não são o ser, elas são modos de ser. E o Dasein, ele é diferenciado ou privilegiado de acordo com a filosofia heideggeriana. Por quê? Porque o Dasein, ele tem o privilégio de entrar em contato com o ser ou de refletir sobre o seu próprio modo de ser. Isso é muito, muito, muito importante. Tá? Dasein, traduzindo do alemão, quer dizer ser aí, ou presença, ou existência, ou ser presente. Então ele é especial por isso, porque ele reflete sobre a sua própria existência e ele se preocupa com ela. Enfim, esse aí, do ser aí, significa em algum lugar. Então, a estrutura do Dasein, ela não se limita ao seu próprio corpo. A estrutura do Dasein, ou da existência, ela se compõe do próprio Dasein e do mundo, porque esse aí, do ser aí, significa ser no mundo. Então, o mundo é parte da existência. Aqui cabe uma diferenciação entre ser e existir. O Dasein não é, ele existe. Ele existe tentando ser. Ou seja, ele está o tempo todo atrás do que é de ser alguma coisa. E nesse ser alguma coisa, ele tenta ser no mundo. Tá? Ele está imerso, ele foi lançado no mundo. A existência só existe no mundo, então o mundo é parte da existência. Todas as coisas são modos de ser, mas as coisas só existem quando elas estão em contato com o Dasein, porque existir é se relacionar. No momento em que o Dasein para de se relacionar, ele deixa de existir. E ele se relaciona no mundo e com o mundo e com outros seres. Essa existência também, essa relação com o mundo, ela se dá através de uma outra estrutura fundamental, que ele chama de cuidado ou preocupação. Em alemão, Sorge. Eu não sei se a pronúncia está correta, eu não sei alemão, mas é S-O-R-G-E. O cuidado, ele também pode ser traduzido em ser com o mundo. Então, Dasein é ser aí, é ser no mundo, é ser com o mundo. Porque existir é se relacionar. Existir é fazer-se a si mesmo no mundo. Enfim, esse cuidado, esse cuidar é uma estrutura fundamental da existência, porque nós estamos sempre preocupados com outras existências, preocupados com o mundo, nós estamos preocupados conosco. Vou dar um exemplo prático. Vocês agora provavelmente são estudantes do ensino médio
preocupados com o seu curso universitário. Quando você entrar na universidade, você vai ser um estudante universitário preocupado com sua vida profissional. Quando você sair da universidade, entrar no mercado de trabalho, às vezes alguns entram no mercado de trabalho antes de saírem da universidade, mas quando você entrar no mercado de trabalho, começar uma carreira, você será um profissional preocupado em atingir o auge da sua carreira. Atingir o auge da sua carreira, você vai ser um profissional no auge da sua carreira, preocupado com sua aposentadoria e sempre assim até você morrer. Porque você só é sendo. E você, no momento em que se percebe sendo, você não é mais, porque aquilo já passou. O Dasein, ele é sempre transcendido, ele sempre está em movimento, ele sempre está preocupado. E essa preocupação, esse movimento, ele se dá de duas formas. De forma autêntica e de forma inautêntica. Aqui a gente se lembra claramente de Nietzsche. Lembra? Em Nietzsche, eu tenho uma vida autêntica, eu estou no caminho do super-homem, se eu considero um recurso retórico chamado o eterno retorno. Em Nietzsche, eu tenho de viver a minha vida e fazer valer a pena se aquilo que eu estou vivendo puder ser repetido eternamente, exatamente como aconteceu. Então eu considero o eterno retorno para fazer com que minha vida seja autêntica. Em Heidegger, a coisa é diferente. Primeiro vamos começar pela inautenticidade. A inautenticidade é quando o Dasein, ele se conforma com o que os outros esperam dele. Ele se enquadra no si. Se todo mundo está fazendo, se é assim que tem que ser, se a lei diz que tem de ser assim, se. Ele se deixa levar pelo cotidiano, ele não reflete sobre a sua própria existência. Ele não se responsabiliza. Ele sempre tem uma justificativa para o que ele está fazendo, para o que ele decidiu. Isso é inautenticidade. Agora, a autenticidade, ela é diferente. Por quê? A autenticidade, ela se faz de escolhas genuínas. Ou seja, eu vou adiantar um pouquinho Sartre. Sartre diz o seguinte: qualquer justificativa que você dá para uma escolha sua que não seja eu quis, é má fé. Tá? Então, uma escolha genuína e uma existência autêntica exige responsabilidade absoluta pelas escolhas. Eu escolhi porque eu quis e eu sou responsável por tudo o que acontecer a partir dessa escolha. Enfim, e outra estrutura que compõe essa autenticidade é a consciência da morte. A consciência da finitude. O ser aí é um ser para a morte. Essa é uma outra estrutura fundamental. Nós vamos morrer. Nós abraçamos a consciência da morte e nós não sabemos em que momento nós seremos arrancados do mundo, como nós não sabíamos em que momento nós somos lançados do mundo. Então, todas as escolhas que a gente faz de forma responsável e genuína. Essa existência autêntica, ela abraça essa consciência do término, da finitude. Ela abraça, ela reflete sobre essa estrutura da qual a gente não pode fugir, todo mundo vai morrer. E ela abandona esse si impessoal que gera a inautenticidade. Enfim, essa escolha também, ela tem uma estrutura
uma estrutura que precisa ser mencionada. Toda escolha do Dasein é angustiada. É angustiada porque, como eu disse, para ter uma vida autêntica, você precisa se responsabilizar, fazer escolhas genuínas. Fazer escolhas genuínas é não se ancorar em nenhuma justificativa. É abraçar esse caráter angustiante da escolha. Eu digo angustiante, aqui a gente se lembra de Kierkegaard, do conceito de angústia em Kierkegaard. A angústia da escolha é porque eu tenho sempre diante de mim uma escolha e não tenho nada que fundamente essa escolha. O único fundamento da escolha é a própria escolha. A angústia, na analítica existencial de Heidegger, ela é um patos. O que é um patos? É um momento de abertura da existência ao ser. Por que é a abertura? Porque a angústia nos coloca diante de uma estrutura fundamental, de uma estrutura que movimenta o ser aí, que é a liberdade. Nós somos absolutamente livres, livres para escolher. E não há nada que fundamente a escolha. Ela é angustiada. Então, estar de cara com a liberdade é estar de cara com o ser do homem. Tem outro patos na analítica existencial heideggeriana, que é o tédio. O que é o tédio? O tédio é quando nenhum ente no mundo faz sentido. Quando nada faz sentido, nós estamos em contato direto com o ser. Porque nós abandonamos a existência no tédio. E se nós abandonamos a existência, nós entramos em contato com o ser. Certo? Enfim. Por fim, todo esse movimento do Dasein no mundo, com os outros, angustiado, ele se dá dentro de uma estrutura que o Heidegger chama de temporalidade. Então, a temporalidade é aquilo que faz com que o Dasein, o ser aí, se torne consciente das suas possibilidades, que ele se preocupe com o mundo e com os outros, e que ele projete e molde a sua própria existência, confrontando a sua finitude. Viu? Então, por isso que o Heidegger escreve Ser e Tempo, porque nós somos nessa temporalidade. Nós somos nessa temporalidade. Então, entender esses conceitos é compreender e recuperar aquela questão que, para Heidegger, foi abandonada pela filosofia. Segundo ele, os primeiros filósofos, os pré-socráticos, eles buscavam pelo ser. Essa era a questão da filosofia. Mas a partir de Sócrates, essa questão ela foi deslocada. A questão da filosofia em Sócrates vira o homem e como ele deve viver. Em Platão, ela se avoluma como eu posso conhecer a verdade. E esse caráter científico, técnico, vai tomando conta da filosofia e do pensamento, e a questão pelo ser, ela é abandonada. O ser, ele é dado como algo óbvio. Só que para Heidegger, essa obviedade esconde todos os problemas, porque o ser é o tempo, e o tempo é o que fundamenta a existência. E a gente o Dasein pode experimentar o ser, ou ter contato com o ser, através da verdade. E o que é a verdade? A verdade é aquilo que cada ser no mundo desvela
no momento em que se relaciona com a existência. Eu não tenho uma verdade absoluta, nunca. E ela também não é relativa. A verdade é como algo que se mostra em partes. A partir do momento que eu desoculto a verdade de um ente, eu estou ocultando uma outra verdade sobre ele. E sempre quando eu desoculto uma, eu oculto outra. É um jogo de luz e sombras. Então a gente vai tendo contato com a verdade e com o ser na medida em que nos relacionamos com e no mundo. Tá certo? Enfim, era isso que eu queria passar para vocês. Eu espero que ajude a você a entrar nesse universo do existencialismo e refletir um pouco mais sobre o que você está sendo. Enfim, obrigado, um beijo para vocês e até a próxima.